E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. João 6:19. Nós vemos o relato do evangelista João narrando um fato extraordinário que Jesus realizava, onde em alto mar, após haver se levantado uma grande tempestade e o barco ser açoitado pelas ondas e pelo vento, eles observam no meio da tempestade, no meio da fúria do oceano, no meio daquilo que parecia ser uma catástrofe, andando calmamente e sereno o bom mestre. E ao verem ele de longe, imediatamente eles imaginaram que era um fantasma, que eram qualquer outra coisa menos Jesus. É normal que quando nós estamos no meio dos nossos medos, no meio dos nossos desertos, no meio das nossas lutas, às vezes ao vermos a solução, ao vermos alguém que pode nos estender as mãos, ainda envoltos naquela situação de obscuridade, de tempestade, de angústia, de sofrimento, e às vezes confundimos aquele que é o nosso amigo com o nosso inimigo, aquele que nos faz o bem com aquilo que é mal, aquele que nos traz o refrigério com aquilo que nos persegue. Jesus, naquele momento, ele vem em direção ao barco calmamente, serenamente, em busca dos seus discípulos, mas os discípulos se assombram ao ver o mestre. Naquele momento, Pedro pede para ver se realmente era Jesus e pede para ir ter com ele no meio do mar. E Jesus consente. Ele começa a andar sobre as águas, mas no meio do caminho ele começa a afundar. Podemos perceber aqui que faltou para Pedro um pouco de fé. Pedro parou de olhar para Jesus e olhou para a situação. Pedro parou de olhar para Jesus e olhou para a tempestade. Pedro parou de olhar para Jesus e olhou para as dificuldades. E por um momento ele imaginou: como eu posso estar andando sobre as águas? Naquele momento Pedro começa a afundar, mas Jesus continua de pé no meio da tempestade, firme, irredutível, inflexível, soberano, sobre o mar, sobre a água, sobre os ventos, sobre a tempestade. E Jesus, ele olha para o céu e ele repreende o vento, repreende o mar, e se acalma o vento e se acalma o mar, e segue-se uma grande bonança. Nesse momento nós vemos que Jesus, ele não era apenas o homem, ele era de fato o Filho de Deus. Ele tem o poder para transformar a minha tempestade em calmaria. Ele tem o poder para transformar a minha provação em momento de repouso, de descanso, de refrigério. Ele tem poder para fazer aquilo que for necessário para dar a vitória ao seu povo, à sua igreja. Jesus, ele com uma simples voz, com um simples comando, ele acalma aquilo que estava furioso. Ele conserta aquilo que estava destruindo o barco dos discípulos. Podemos perceber neste momento que não há problema que Jesus não resolva, que não há solução que ele não apresente, que não há problema que ele não vença, que não há situação que ele não mude. O fato de eu ter Jesus na minha vida, de você ter Jesus na sua vida, não significa que o vento não vai levantar, que o mar não vai levantar, que as ondas não vão bater. Não significa isso. Ter Jesus no barco não significa que a vida vai ser um mar de rosa. Não significa isso. Ter Jesus no barco significa que o vento vai soprar, as ondas vão se levantar, o barco vai sacudir, mas ele não vai afundar o teu barco. A tua embarcação não vai naufragar, a tua vida não vai despencar, a tua história não vai sucumbir, porque Jesus está no barco. Ter Jesus no barco significa que não importa a fúria da natureza, Jesus está no barco. Ter Jesus no barco significa que não importa o tamanho do meu problema, da minha dor, da minha angústia, do meu sofrimento, não importa o que eu estou passando, porque Ele está chegando no barco. Ele está na tempestade, aguardando o melhor momento para se revelar, aguardando o melhor momento para te surpreender. Ei, meu irmão, se levanta,
prossegue, avança, caminha, conquista, não desanima. Jesus está no meio da tempestade. E quando ele está no meio da tempestade, significa dizer que ela vai ser transformada, ela vai ser modificada, ela vai ser acalmada para você chegar do outro lado. Portanto, deixa eu te dizer uma coisa, essa tempestade nada mais é do que a experiência de Deus na sua vida para você fortalecer a outros, para você ajudar a outros, para você testemunhar a outros. Essa tempestade não é para te destruir, não é para te não é para te naufragar, não é para te afogar. Essa tempestade é para te dar experiência, é para te fazer rico numa experiência íntima com Deus. Então, não desista, agarre os remos, levante as velas e prossiga no mar da vida. Prossiga no mar do mundo, enfrente os ventos do mundo, mas não abandone a fé que está em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, desde agora e para sempre. Amém.